Quero convidá-los ao texto que está no meu coração, tendo em vista que estamos em um propósito envolvendo uma geração jovem e quero, com base deste texto, trazer algumas experiências empíricas, experiências vividas pela igreja primitiva, e quero ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 24 a 26. Estou usando a Bíblia King James, 1611, mas para lermos em uma só versão, tendo em vista que é uma versão atualizada, vamos ler no projetor, junto com a igreja, pois nós estaremos falando de Bíblia e história. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Prossiga. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Antônio pela credibilidade, a oportunidade a mim cedida, juntamente com ele, sua família, pastor Davi e família, e em nome deles, quero externar a minha gratidão a todo este coeso ministério, na minha retaguarda e parte na minha vanguarda. Que Deus continue vos abençoando e reverencio a cada um de vós. Agradeço a coordenação jovem, na pessoa do pastor Marcelo, pastor Marcos e toda a equipe, todos os jovens. Obrigado por mais uma vez ter me dado o privilégio de cultuar convosco. Queridos, quero registrar a minha gratidão de coração a cada um de vocês pela vida do presbítero Josué, irmã Tere, que tem me recepcionado, me recebeu desde a minha chegada no aeroporto, e muito obrigado pelo presente que vocês me deram em conhecer mais um amigo nesta cidade. Que Deus abençoe, fazendo menção do meu amigo Derivaldo, a alegria de estar aqui de novo. Queridos, com base neste texto, eu quero meditar sobre vós e convosco, melhor dizendo, convosco, acerca da história da igreja e do antigo judaísmo. Os irmãos hão de convir, e eu quero me ater no contexto intelectual e espiritual, a justa diferença. Observem que, segundo a história dos hebreus, eu falei um pouco ontem que os pais, eles tinham uma obrigação espiritual, cultural, de passar para os filhos a história de Israel. Os irmãos observem que a cultura hebraica ela é tão diferente que eles começam a impregnar um desejo, uma doutrina, uma concepção na geração que vem. Por isso que não só o contexto espiritual,
mas o contexto bélico também era obrigatório até hoje. É obrigação de todos os judeus passar no mínimo 2 anos nas Forças Armadas, tanto homem como mulher. E no contexto antigo, os pais impregnavam no coração da criança acerca de Deus e dos bons caminhos, ainda na tenra idade. A história diz, a partir de 5 a 6 anos, em casa, a criança era catequizada acerca da história do Deus e dos próprios hebreus. Com base neste contexto, se nós lermos Provérbio 22, 6, esta prática torna-se a público. Quando Salomão, por favor, Provérbio 22, 6, ele traz a público um aconselhamento que já vinha, mas sem ser publicitado. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então agora é publicitado e chegou ao nosso conhecimento, mas esta prática, ela já existia. Quando nós analisamos o contexto futuro, estas crianças, quando completavam de 12 a 13 ou até 15 anos, que é a melhor data de você impregnar em uma geração aquilo que você quer, a tradição, uma doutrina, um comportamento, que é a data, o período da puberdade. É um período da mutação do corpo. Segundo o contexto psicológico, diz que tudo que é impregnado nesta data dificilmente se arranca. Vocês vão ver que esta observação e esta prática, ela já existia na antiguidade, quando o rei Nabucodonosor cativou Israel. Daniel 1:3, ele vai fazer uma petição para quê? Para impregnar uma cultura que era difícil arrancar dos judeus. Então Nabucodonosor disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel de linhagem real e dos nobres. Isto aqui, filhos, adolescente para a juventude. Vão encontrar isso posteriormente em algumas outras versões. Porque Nabucodonosor sabia que a cultura hebraica, em quem era adulto, já estava formada. Então era difícil arrancar. Então, se ele colocasse a cultura caldeia, mesmo custando caro, porque ele ia dar sustento, ia dar hospedagem, ia cuidar da melhor, diz que estes jovens iam ser tratados como da casa do rei. Porque se ele impregnasse a cultura caldeia nesta data, nesta hora, não saía mais. Observem que por intervenção de Deus, 4 jovens se destacam, preservando, resistindo a não abrir mão da cultura que aprendeu com seus pais. Veja quanto esta idade é importante de falarmos. Por isso que as nossas faculdades, por meio dos estudiosos, é nesta data que eles pensam e querem impregnar práticas que não condizem com a nossa prática de fé. Porque sabem que aprendeu nesta idade, é uma cultura, é uma geração que vai consumar-se nisso. Então, quando os jovens hebreus completavam de 12 a 15 anos, eles passavam pelo Bar Mitzvah, que no original, filhos Bar, Sivar, mandamento, filhos do mandamento. Então, eles se tornavam filhos do mandamento, agora tendo direito a participarem das festividades solenes,
na cultura, transição da maioridade. Então esta data era sobremaneira importante. Isso implica dizer que muitos pais, muitas pessoas de condições, neste período, pegavam os seus filhos e enviava para as melhores escolas da região, tanto Alexandria, Egito, como Jerusalém. E o que era que eles iam estudar? As questões sagradas, porque em Jerusalém estavam os melhores mestres da lei de Moisés, mas em Alexandria estavam os melhores professores da história das ciências sagradas, porque a história diz que Alexandria, a escola de Alexandria, é a mais antiga ciências sagradas na história do cristianismo. Então, quem podia, enviava os seus filhos para aprender acerca de Deus. Em Jerusalém, a probabilidade, estudou em Jerusalém, tinha tudo, era a geração que iria se formar a ser mestres da lei. Então isso implicava dizer que nesta data, quem podia, ia a Jerusalém estudar como filho do mandamento, para ser uma geração futura de mestres, formadores de opiniões e tradições. Então, estes jovens, eles compareciam diante dos mestres e eram interpelados acerca da lei em uma sabatina. E quando eles aprovavam, eles escolhiam o mestre que queriam se entregar, pois o texto original, talmidins, eles se tornavam talmidins no original, para a nossa língua, discípulos. Eles perdiam o direito de viver e iriam viver para os seus mestres, como eles iam diuturnamente entregar a vida ao aprendizado da lei, dos históricos, sobretudo a lei, dos proféticos, dos salmos, tudo condizente ao Antigo Testamento e, sobretudo, a Torá, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E agora, não só a lei, mas a vida deles era para o mestre. E eles, diz a história, que tinham uma distância máxima de se distanciar do seu mestre. 3 metros, segundo alguns historiadores. Tudo que o mestre fazia, eles tinham que observar, porque tudo era aprendizado. No final de 10 anos, eles recebiam o canudo, o diploma de aprovados mestres da lei de Moisés. Por isso, desde a divisão do reino, os do norte, os judeus do norte da Palestina, não tinham chance de se tornar mestre da lei, porque Jerusalém era o centro principal, e como a Galileia estava na fronteira com os pagãos, muitos pagãos migravam para Galileia, como por exemplo, os irmãos aqui estão numa região quase fronteiriça, digamos assim, mas você vai a Foz, você vê muito espanhol, você vê muitos gringos, dos 2 lados. Então há uma mistura de cultura, de convivência, mesmo sendo brasileiro, mas eles estão misturados. Então todos os pagãos vizinhos a Galileia migravam, e havia uma mistura de judeu com gentios. Aí os de Jerusalém diziam que naquela região não havia pureza, e daquela região nunca viria alguém que fosse alguma coisa, alguém importante, alguém que se destacasse. Por isso que Alexandria e Jerusalém
eram as principais escolas. Então vejam que aqui a Bíblia diz que o protagonista, um dos melhores protagonistas da história da igreja, é enviado para Jerusalém, filho de descendência hebraica, de descendência nobre, família de Benjamim. O nome, homenagem ao primeiro rei de Israel. Com 14 anos, ele é enviado para Jerusalém, chamado Saulo de Tarso, para estudar, filho do mandamento. Ele veio objetivado a se tornar um líder, um mestre da lei de Moisés. Observem, segundo Charles Ferguson ou Paul Gardner, se você ler a história de Roma nos tempos de Paulo, você vai observar que eles fazem uma citação, que Paulo tinha 14 anos quando chega em Jerusalém. Jesus estava com 24 a partir desse princípio, porque eles dizem que Jesus era mais velho 10 anos do que Saulo. Então Saulo chega para estudar em Jerusalém. Jesus está no anonimato da história, segundo uma linha teológica, histórica. Eu vou dizer isso, repito, para não imaginarem que eu estou distorcendo o texto bíblico. Segundo uma linha histórica, teológica, neste período de 12 a 29 anos, Jesus está no anonimato, porque ele foi rejeitado em Jerusalém pelos líderes. Ele era da Galileia, na ótica acadêmica não tinha futuro. Aí diz essa história, esses teólogos, que Jesus estuda na faculdade de Alexandria, porque quando ele volta para Jerusalém, com quase 30 anos, por exemplo, isto é uma prática que não é da agora, é do começo acadêmico. Eu sei que aqui tem advogado, eu sei que aqui tem doutores, e se você só vai provar e ser respeitado que é doutor, se você tiver o diploma, se você mostrar o certificado da sua formação. Obviamente que nós aprendemos que Jesus era autodidático, mas para os mestres de Jerusalém respeitar, conhecer Jesus como mestre, era preciso ter comprovação acadêmica, porque a época diz que 10 anos era a exigência acadêmica para um jovem se tornar mestre da lei de Moisés, ensinador, formador de opinião. E você vai observar que quando Jesus completa cerca de 30 anos, ele vem do Egito e vai para Galileia. Não, ele já vai direto para o Rio Jordão, partindo do pressuposto bíblico. E a partir dali, aplica-se a dizer que quando ele vai entrar no cenário como mestre, isto a Bíblia prova, que Jerusalém, quando ouviu falar de Jesus, não mandou um aluno, não mandou um formando, mandaram peritos da lei, especialistas no assunto, para testar Jesus. E cada pergunta que eles faziam, Jesus respondia na lata, e eles diziam: sabemos que tu és mestre. Para dizer isso, Jesus tinha que ser respeitado e comprovado. Ele chega com 30 anos, digamos assim, arredondando, e ele vai primeiro, partindo desse pressuposto, como filho de hebreu, ele passa pelos estudos de Alexandria, partindo desta visão. Quando ele volta com certificado, ele volta com diploma, mas ele não vai usar isso como argumento para o começo do seu ministério. Por quê? Porque a época estava danificada, a época estava corrompida. E qual era o perigo da nova geração que Paulo estudou? Continuar com a mesmice que estava acontecendo. Porque os líderes da lei, os dominantes do poder, esqueceram da prática da lei, e agora virou interesse político,
religioso e econômico. Os líderes saduceus, os mais ricos, segundo um escritor judeu convertido ao cristianismo, Alfred Edersheim, você pesquisar, ele escreveu o livro El Templo, em versão espanhola. Ele faz uma citação, que a coisa neste período, a ameaça da mesmice de uma nova geração hebreia, estava tão comprometida, que o monopólio do mercado, do comércio, tomou conta de Jerusalém. Ele diz que todas as lojas comerciais de Jerusalém, por interesse econômico, pertencia ao sumo sacerdote Anás e aos seus agregados. Eles tomaram o monopólio do comércio e inclusive da adoração para enriquecer. Estava errado? Não. O problema era o procedimento que eles usavam. Uma vez por ano, os judeus vinham dos extremos norte e extremos sul de Israel para adorar. E eles traziam as suas ofertas. Se eram pobres, pombos, rolinhas. Se eram ricos, novilhos, carneiros, ou seja, cordeiros. Porém, quando eles iam entrar no pátio em Jerusalém, era normal entrar e oferecer para ser puro. Mas por interesse comercial, o sumo sacerdote e os agregados que formavam a nova geração, entre eles escribas, conluíam com o sinédrio, o poder judiciário, tudo ganhava em cima disso. Então aquele cultos, aquela semana que era de adoração, virava um comércio, não tinha outro interesse. Diz a história por este escritor, que eles colocavam brites antes da entrada da antiga Jerusalém. Todos os adoradores que traziam as suas ofertas iam passar por uma perícia, por uma inspeção dos seus sacrifícios. Aqueles que traziam pombos, eles analisavam a asa, analisavam o corpo do pombo e encontravam defeitos. Dizia: este não vai entrar, porque tem defeito. Se tem defeito, é impuro. E se não entra, não vai ter sacrifício para você adorar. Então vai ter que comprar lá dentro. E lá dentro, no dia de festa, já estava tudo programado, com um preço exorbitante. As cadeiras com a gaiola dos pombos, a moeda, eles traziam, não vai entrar, tem que trocar pela moeda do templo. Por quê? Estava errado? Não. O problema era o câmbio, era o ágio. Eles cobravam com um valor absurdo. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, um pombo, diz o escritor, que custava um zuz de ouro. Um zuz de ouro correspondia na época um salário de um trabalhador. Se fosse hoje, para comprar lá dentro um pombo, era R$1.300. Isso para o pobre não era fácil. Então eles exigiam isso. Você lembra, salvo engano, Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus. Olha como estava o templo. Por isso que a epígrafe do Mateus diz: a purificação do templo só purifica o que não está puro, só purifica o que está imundo. Aí quando Jesus entra, ele vê isso. Primeira coisa, ele fica irado, porque ele sabia a realidade. Ele diz, a Bíblia diz, Mateus, que ele expulsa os cambiadores, quem vendia e quem comprava. Ele derruba as mesas da moeda, ele derruba as cadeiras dos pombos, ele solta os novilhos e os cordeiros, e ele grita: a casa de meu pai é casa de oração, e vocês fizeram dela um centro de ladrões. Olha como estava a situação. Agora Jesus entra no cenário. Ele entra como mestre, reconhecido, mas ele não vai fazer uso do diploma. Primeira coisa, para mudar a situação, ele vai entrar. Primeira coisa, ele vai para o Jordão.
Porque o templo estava tão impuro que o verdadeiro sumo sacerdote não estava no templo, estava no Jordão, que era João Batista. Aí ele vai, e João Batista, quando vê, já recebe a mensagem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra nas águas. João se assusta: mestre, mestre, eu não sou digno de batizar. Batiza João, para que a justiça se cumpra. Você vai ter que passar o sacerdócio para mim. Aí João batiza. Quando ele sai das águas, o que é que se abre? O céu. E o que é que desce? O Espírito Santo de Deus toma conta da vida de Jesus. Está escrito que a partir daqui tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo e não foi pelo diploma.